Olá, queridos amigos e irmãos. Eu me chamo Joana Pimentel, eu sou esperantista e espírita, e com base nas lições do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles ao médium Divaldo Pereira Franco, eu apresento toda semana gota de espiritualidade, de fraternidade, que consiste de uma leitura, de um breve comentário e um alerta fraterno contra o suicídio. Sejam todos bem-vindos, por favor, divulguem e compartilhem. A nossa 154ª gota nos alerta o seguinte: quando assumas resoluções superiores e te poupes a loucura do desequilíbrio, serás visitado por pessoas que te buscarão convencer de que estás equivocado. Muito sério. Insiste nos teus propósitos sadios e não lhes deis ouvidos. Ao tombares, são poucas as mãos que tentarão erguer-te. Nunca falta quem empurre mais o caído no fosso do desespero. Infelizmente, são ainda escassos os indivíduos que estão dispostos a ajudar desinteressadamente, enquanto se multiplica o número daqueles que se comprazem infelicitando. Segue adiante no bem e o bem te fará um grande bem. Muito lindo esse jogo de palavras, né? E verdadeiras, né? Então, amigos, aqui está um alerta para que a gente passe a observar o nosso dia a dia, para a gente ter a certeza daquilo que quer na vida. Se eu escolhi, optei pelo bem, vá em frente, não olhe para trás, seguindo o conselho do nosso querido vozinho, doutor Bezerra. Pegue na charrua e vá arar a sua terra, e não olhes para trás. O conselho do nosso querido amigo, protetor espiritual, né? E ela está falando aqui que quando a gente assumir resolução superior, o que é resolução superior, gente? É fazer o bem, estar no bem, pensar no bem, sentir o bem, distribuir o bem. Aí ela diz, e te poupes a loucura do desequilíbrio, porque quando a gente escolhe o bem, gente, é consequência natural, é o equilíbrio interior, a harmonia, a pacificação de nós mesmos. Mas ela diz aqui que nós corremos um risco quando fazemos esta opção. Nós seremos visitados por pessoas que nos buscarão convencer de que estás equivocado. Você é um bobo. Eu já fui chamada de maluca porque eu vou ao presídio. Eu já fui chamada, e por espírita, isso é que é triste, né? Espírita já me perguntou: você acha mesmo que vale a pena ir ao presídio? Tá? E espíritas que acham que lá dentro tem monstros. Tá? Então, gente, isso que a nossa irmã está falando é uma realidade, que nós temos que fazer o que Jesus aconselhou: vigiar e orar. No momento que a gente opta pelo bem, pode ter certeza que vamos ter adversários, vamos ter críticos, vamos ter aquilo que a gente costuma ouvir, que temos que ter o maior cuidado. Todo mundo faz, todo mundo faz. Cuidado com isso, gente. Cuidado para não entrar nessa vibe do todo mundo faz. Tá? Eu costumo falar, quando alguém fala isso para mim, eu digo, mas meu nome não é todo mundo, meu nome é Joana Pimentel da Silva. Então, as opções que eu fizer, eu vou responder, não é todo mundo, não. Porque você pode ir atrás do todo mundo, mas na hora de responder perante a lei, é você e você diante da lei. Então, é uma responsabilidade que nós temos que ter consciência. Então, nós vamos sim ser visitados por aqueles que não fazem nada para nada, nem para eles próprios, nem para ninguém, e ainda tenta convencer o outro que ele está errado. Então, isso existe devido à vibração do nosso planeta. Gente, basta olhar o nosso noticiário. Basta olhar o que o noticiário aposta. Aposta nesse lado sombra da população. A população vai buscar isso, a população vai buscar a notícia negativa, a tragédia, o ódio, a vingança. Em que são baseadas as novelas da televisão? Vingança, traição. Vê bem,
Vê bem como isso tudo está dentro do que a nossa irmã está falando aqui. Leva ao desequilíbrio. Quantas pessoas deixaram de sair de casa por causa de certos programas que só mostram tragédia, vingança. Te podia mostrar como notícia, mas mostra uma coisa boa para temperar essa ambiência. Então, a gente tem uma ambiência negativa, muito voltada para as sombras em função de tudo isso. Mas é todo mundo no mesmo barco, tá? Então, ela diz aqui, ó, insiste nos teus propósitos sadios e não lhes deis ouvido. Então, vamos ouvir crítica. Tem gente que vai para o fundo do poço porque alguém critica alguma ação do bem que ela fez. Não estou nem aí. Nós temos que nem olhar para a cara da pessoa que não faz nada e ainda critica quem faz. Ela diz aqui que, ao tombarmos, muito poucas mãos vão tentar nos erguer. Agora, cai que você vai ver que vai aparecer gente assim para te empurrar cada vez mais no fosso do desespero. Ela diz aqui que, infelizmente, porque é uma realidade, gente. Aí o amigo espiritual diz, infelizmente, são ainda escassos os indivíduos que estão dispostos a ajudar desinteressadamente. A gente encontra muita gente com filantropia, com não sei o quê, mas visando lá na frente, tá? Então, infelizmente, não sou eu que estou falando, não, é a irmã espiritual, né? Enquanto se multiplica o número daqueles que se comprazem infelicitando. Tem gente que é propagadora da notícia ruim. Ela ouve o negócio aqui, entende do jeito dela e vai passando. Vai passando. Porque é uma vibração em que a pessoa ainda vive. Mas nós precisamos mudar. Aliás, estamos na Terra para mudar essa propensão que todos nós temos. Não estou me excluindo, não, tá? Estou falando porque a nossa irmã está alertando para todos nós. Aqui não tem santinho. Aliás, Raul Teixeira, repito, eu já falei numa outra gota, ele disse que Camilo falou para ele, meu filho, tem muita injustiça no mundo, mas injustiçado ninguém é. Então vamos olhar tudo isso que a gente está vendo, as tragédias, os desgostos, as infelicitações, com um pouco de ressalva, porque se não existe injustiçado, está tudo dentro de uma lei de causa e efeito. Só que a gente agora não lembra o que fez lá atrás. Quantos a gente já bombardeou? Quantos a gente botou no paredão e mandou matar, ou matou e envenenou? Então, vamos orar, vamos pedir que não precisa ser do olho por olho, dente por dente. Nós podemos nos renovar através do amor, do trabalho do bem, da mudança interior verdadeira. Tá? Mas não somos santinhos, ninguém é, tá bom? Então, todos estamos aqui em processo de reparação, de resgate e reparação. Então, oremos por todos nós, estamos no mesmo barco, ok? E ela nos aconselha, segue adiante no bem, e o bem te fará um grande bem. É verdade? Isso aí ninguém pode discutir. Então, que Jesus nos abençoe e que possamos refletir, repensar naquelas nossas ações. Às vezes não foi dessa vida, gente. Nessas vidas, às vezes a gente está num caminho de glória e de luz. Mas se nós trazemos na nossa bagagem algo que deixamos lá atrás de negativo, esse negativo vai entrar no nosso dia a dia e nos trazer a mudança e o ensinamento. Não se iludam, porque na lei de Deus não tem tapinha nas costas, não tem influência política, ok? É o que é, e nós somos o que somos e o que fizemos diante da lei maior, e ela se cumpre, ok? Que Jesus nos abençoe. Suicidar é marcar encontro com sofrimento maior, muito maior, tá? Porque nós somos imortais, não morremos. Então, não se iluda em tirar a vida do corpo físico, tá? Porque é ilusão pura. O sofrimento vai aumentar, vai multiplicar, e dependendo da maneira como isso acontece, se foi premeditado, se não foi, é uma situação atroz para quem faz essa opção. Busque ajuda, ela existe.
E, acima de tudo, ore, fale com Jesus, porque Ele é o mestre dos mestres, e Ele nos falou: vinde a mim, vós que sofreis e estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Em nenhum lugar Jesus falou: traz sua cruz para cá que eu tomo conta. Não. Eu vos aliviarei. É muito forte essa informação. Que nós possamos lembrar disso e saber: minha infelicidade está aqui, na minha mão, no coração, nas minhas escolhas, nas minhas opções. Que Jesus nos abençoe e sejamos felizes, hoje e sempre, porque depende muito mais de nós do que de Deus. Eles, Deus e Jesus, já fizeram a parte deles. Graças a Deus.